Olá, queridos! Estamos de volta para mais um Café Espiritual. Desejo desde já que você tenha uma semana de paz, uma semana de vitórias e que a palavra de Deus entre no seu coração, proporcionando vitórias em sua vida. Queridos, eu quero convidar você a dar o seu like, curtir o nosso canal, compartilhar esse link, se inscreva, e assim você vai ativando o sininho, você vai poder ficar por dentro de todas as novidades do nosso canal. O nosso café espiritual desta semana vai ser meditado em Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. E levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, impedindo que se pague o imposto a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Então Pilatos perguntou a Jesus: você é o Rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso. Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia. Começou na Galiléia e agora chegou aqui. Deus nos abençoe na reflexão desta palavra. Queridos, estamos aqui diante de um momento muito difícil do ministério de Jesus, em que os judeus religiosos, aqueles que deveriam proteger o povo, estão trazendo falsas acusações. Eles estão tentando fazer com que Roma odeie Jesus assim como eles odeiam. Então, nesse momento, eles se reúnem, por isso a palavra de Deus fala de uma assembleia, um número grande de pessoas importantes reunidas para tomarem uma decisão. E ali elas conduzem Jesus até Pilatos, o governador de Roma que está naquela província. Eles fazem 3 falsas acusações. Primeiro, ele é acusado de perverter a multidão. Segundo, ele é acusado de impedir que o povo pagasse os impostos. E terceiro, ele é acusado de afirmar ser ele o Rei dos judeus. Ora, nós sabemos que são 3 falsas acusações. Vamos entender o contexto. Pilatos é o governador e não deseja que haja nenhum distúrbio em Jerusalém. Ele precisava manter a calmaria entre o povo. Eles estavam às vésperas da comemoração da Páscoa, uma importante festa, um evento turístico que reunia multidões de todas as partes. A sua cabeça estaria a prêmio se algo desse errado. Imaginem uma rebelião com uma multidão de todos os lados. Ele poderia perder o emprego e até mesmo pagar com a vida. Pilatos, ele vai se deter então, e dentre as 3 acusações, ele vai se deter na terceira acusação. Ora, ele não tem subsídios, ele não tem algo concreto para entender as 2 primeiras acusações, que já são infundadas. Jesus não vai perverter a multidão contra as autoridades. Não é o papel dele, a missão dele é outra. Ele também não vai impedir que pagasse os impostos, porque ele mesmo pagou o imposto. Mas esta acusação de dizer que ele queria ou era ou se declarava rei dos judeus, essa acusação pode ser perigosa, exatamente por uma possibilidade de insurreição contra Roma. Jesus é visto como um líder que leva multidões após ele. Então, nesse momento, Pilatos se detém na terceira acusação e pergunta para Jesus numa tentativa de apurar os fatos. Ele pergunta: você é o rei dos judeus? Veja que os motivos religiosos que levaram os judeus a terem ódio de Jesus não era de interesse de Roma. A preocupação era quanto à possibilidade de Jesus, como
podendo se tornar um líder de uma grande e dificultosa rebelião contra os romanos. Esta é uma preocupação. Então, veja que Jesus nunca reivindicaria o reinado de Israel. A resposta de Jesus é: tu dizes, você está dizendo, o Senhor declarou isso. Então, veja que nesse momento Jesus está se colocando numa condição de permitir que pensem o que quiserem dele. É nesse momento que eu vejo as ações de Jesus e vejo o quanto nós devemos muitas vezes imitá-lo. Veja como Jesus está despreocupado com as acusações que levantam contra ele. Acusações levianas, acusações falsas. Se nós queremos imitar Jesus na nossa vida, nós precisamos, nesse momento, olhar para a resposta de Jesus. O tu dizes, o Senhor está dizendo. É como se Jesus deixasse para lá o que não importava para focar no que realmente importava. A missão de Jesus era salvar, resgatar, atender à voz do Pai, alcançando o maior número de pessoas e propagando a revelação do reino de Deus àquele povo. E isso se espalharia por todo o mundo. Veja que, mais uma vez eu afirmo, Jesus nunca reivindicaria o reinado de Israel, pois ele já é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então veja, queridos, que a verdade ela só vai ser revelada nas próprias palavras dos seus acusadores. No versículo 5, eles dizem, insistiam cada vez mais dizendo, ele agita o povo ensinando por toda a Judéia. Começou na Galileia e agora chegou aqui. Veja o que eles estão dizendo, que Jesus ensinava ao povo. Jesus ensinava a verdade de Deus. Jesus falava do reino de Deus e isso incomodava, logicamente, aqueles que viviam as grandes mentiras da sua época. Jesus, propagando a verdade, ele está libertando o povo. O que João nos diz no seu Evangelho, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. O que Jesus estava fazendo, pregando o reino de Deus, era libertando o povo das amarras religiosas. Jesus não era contra a igreja, Jesus era contra as mentiras que eram pregadas na igreja da sua época. O modo do judeu pensar. O conluio quando os judeus estão acomunados com os romanos e cada vez mais sobrecarregavam o povo. Veja, queridos, que há aqui uma preocupação de Deus com a vida daquelas pessoas simples e humildes daquela época, que vai, logicamente, beneficiar a todos nós até hoje. Jesus traz a verdade que liberta. Isso incomoda aqueles homens. Aquela assembleia é constituída de pessoas incomodadas com a verdade. Escute o que eu vou lhe dizer. Se você quer realmente se tornar amigo de Deus, você vai precisar se tornar inimigo deste mundo. Viva na verdade, mesmo que levantem falsas acusações contra você. Permaneça com a sua vida pautada na verdade. Propague a verdade, divulgue a verdade. Leve a verdade às pessoas que ainda estão aprisionadas pela mentira do seu tempo, pela mentira ao seu redor. O que Jesus está agora sendo acusado, ele não usurpava ser. Ele já era Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não precisava ser rei de apenas uma nação. Então, não fique preocupado com as falsas acusações contra você. Assim como o Senhor liberou esta palavra dizendo, tu dizes, o Senhor está dizendo. Olhe para as acusações, olhe para as pessoas que lhe acusam, as falsas acusações, olhe para o céu. Vire-se para o Senhor e verdadeiramente firme o propósito de viver na verdade. Assim, o Senhor te abençoará, rica e abundantemente. Até a próxima semana, se Deus quiser.